E aqui no estúdio a gente recebe agora o presidente da PBPrev, Yuri Simpson. Os servidores estaduais também estão preocupados com a reforma da Previdência e o Instituto de Previdência Estadual tem que estar com as contas equilibradas. Boa tarde, Yuri, seja bem-vindo. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Paraíba. Como é que está hoje a situação da Previdência no estado da Paraíba? Nós temos uma situação muito preocupante, né? Eu volto a dizer, acho que é a segunda vez que eu venho aqui. Tenho a honra de estar aqui com você falando a respeito da reforma da Previdência. O maior problema nas finanças públicas hoje é justamente a Previdência. Paraíba não é diferente. Nós fechamos o ano de 2018 com um déficit de 1 bilhão e 300. Então, assim, necessita de muita atenção. Infelizmente, o que estamos vendo com essa atual proposta da reforma não nos contempla neste ponto, né? Então, assim, a gente tinha uma perspectiva, talvez até utópica, de que esse déficit fosse resolvido com a reforma, né? Que você vai mexer de forma estrutural e vai se criar uma nova previdência. Então, a gente tinha a perspectiva de que realmente o sistema voltasse para o equilíbrio, né? Deixasse de ser um sistema deficitário. E, infelizmente, não é o que estamos vendo. Yuri, você está falando aí 1 bilhão e 300 milhões. Para este ano, qual é a previsão? De passar de 1,5 bilhão. 1,5 bilhão. Porque Isso vem aumentando ano após ano? Isso aumenta mês a mês. Mês a mês? Só para você ter uma ideia, vou passar um dado em concreto aqui para o telespectador ter uma ideia. Eu cheguei enquanto presidente da PBPrev, em 2015, nós tínhamos 41 mil inativos. E o Tesouro precisava aportar, para fechar as contas dos 100% da folha de inativos, 71 milhões. O último repasse que foi feito em fevereiro já de 2019, nós pulamos para 52 mil inativos, mas passou de 71 para 108 milhões. Ou seja, o aporte subiu em torno de quase 53%, enquanto o crescimento de inativos não passou de 12%. Mas isso é apenas a chegada dessa mão de obra nessa faixa de idade de aposentadoria? É só isso que contribui com esse déficit? Na verdade, é um cenário histórico, né? O sistema, no seu nascituro, foi deficitário. Só que só veio fazer essa avaliação do déficit quando é realmente uma geração ou 2 gerações que se aposentaram, né? Então, mas é, na verdade, o sistema desequilibrado. E a gente hoje sofre com essas consequências. Essa diferença que existe entre o que se arrecada pela Previdência e o pagamento efetivo dos benefícios, isso aí é bancado pelo governo do Estado? Exatamente. Essa é justamente a natureza do déficit. Diferentemente, por exemplo, da União, a União com a proposta dessa reforma aí, ela sai muito mais beneficiada. Ela está estimando que vai ter uma economia de 1 trilhão em 10 anos. A Previdência, o regime próprio de Previdência, que é o nosso caso, né, no caso da Paraíba, é diferente por quê? Diferente da Previdência da União, que, por exemplo, toda vez que falam em fazer reforma, antes de fazer reforma, devia, por exemplo, cobrar os grandes devedores, deveria acabar com a desvinculação da receita da União, dos 30% que usam. Nada disso existe no âmbito do Estado. Nós nem temos grandes devedores e nem tem a desvinculação. Toda a verba de arrecadação que nós fazemos é investida, vamos dizer assim, no pagamento da folha. E ainda assim, com tudo que se arrecada, de arrecadação própria da PBPrev, só dá para custear mais ou menos 35% do que pagamos. Todo o resto é de aporte do Tesouro. Ou seja, nem o aumento da alíquota para o servidor público estadual resolve essa situação? Não chega nem perto de resolver. Com o aumento da alíquota, do que é mais ou menos consenso, que é de passar de 11 para 14, a cota do empregado, nós vamos ter um incremento aí que vai variar entre 100 e 120 milhões. Chega quase 10% do déficit. Isso por ano? Isso por ano. Por ano. A contribuição hoje do servidor público estadual, aqui na Paraíba, é de 11%. 11% do empregado e 22% a patronal. Os governadores se reuniram, definiram aí uma pauta para levar para o presidente da República, mas o governo federal quer também que os estados apresentem suas propostas para se adequar a essa nova norma, a esse novo processo de desconto. O estado da Paraíba deve aumentar essa alíquota? O estado da Paraíba está discutindo, e até para ganhar força política, no bloco dos governadores do Nordeste. Se tiver no bojo da reforma
que for aprovada irá sim aumentar. Mas não é uma opção, nós não defendemos isso, por um simples motivo. Você vai sobretaxar o empregado, o servidor, e não vai resolver o problema. Não, na minha opinião particular, não acho que essa é a solução. Certo. E o que seria, no caso da Paraíba especificamente, qual seria a saída? O que eu acho que de forma justa, se fosse pensando em resolver o problema, deveria ser feito. Deveria se pensar uma reforma da Previdência junto com a reforma tributária. Hoje, os dois temas estão discutidos no Congresso e no âmbito nacional, só que são desvinculados. Estão colocando a reforma da Previdência como meta primeira, né? E na próxima pauta será a reforma da tributária. Eu acho que deveria se estudar de alguma forma, meio que em conjunto, porque no caso dos estados, o que é que nós precisamos? É de equilibrar ou por novas fontes de receitas, né? Então, uma saída seria a divisão, não falei em criação de novos tributos, que aí já sobretaxar quem já é sobretaxado. Mas eu acho que uma repactuação, uma divisão no bolo tributário como um todo. Certo. E o governo federal teria que bancar também uma parte dessa dívida dos estados para tentar uma espécie de socorro? Sem dúvida nenhuma, ele é quem tem mais poder para isso fazer. Uhum. Certo. Qual é a relação hoje dos servidores ativos para os inativos aqui no estado? Quase de 2 para 1. 2 para 1. É. Ou seja, a cada 2 servidores ativos tem um inativo. É. Não é? Isso dá mais ou menos 50%, né, dos servidores. Isso. Tá. Quanto é que a Previdência arrecada por mês? A PBPrev arrecada por mês? Ela arrecada 35% do 100% da folha. Do 100% da nossa folha, nós só conseguimos custear 35%. Mas você disse que ela vem aumentando, esse percentual vem aumentando, mês a mês. Mês a mês vem aumentando. E aí o que já foi em janeiro de 2015, 71 milhões, foi em fevereiro de 2019, 108 milhões. 108 milhões. É. Só de aporte do Tesouro. Só de aporte do Tesouro. Isso. E isso vai aumentando mês a mês. É, porque especificamente todo mês há novos... acréscimo de novas pessoas na folha, né? É o que a gente chama de crescimento vegetativo. Sim, né? Porque novas pessoas se aposentam e, infelizmente, a morte, aí novas pensões. Ok. Pensões, né? Ok.